Pode se assentar, irmão. Bem-vindo ao culto fé que Deus tem para nós nessa noite. Eu acredito que Deus tem palavra para cada um de nós, para transformar, para nos alinhar de acordo com aquilo que Ele tem para esse tempo. Amém? Eu estava orando a respeito, há um tempo, há uns dias já, algumas semanas, eu estava orando a Deus a respeito do que Ele quer falar comigo. O que Deus fala comigo. Então eu tenho um propósito de oração, falando com Deus. Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para esse tempo, para a minha vida. Então eu orei, eu acordei de madrugada para orar, falar com Deus, clamar a Deus. E a cada dia eu clamava. Isso aqui para e sabe o que Deus falou? Nada. Porque a minha ansiedade não provoca a resposta de Deus. Muitas das vezes, a minha ansiedade me faz não ter intensidade na minha oração. Então não tem perder. Naquele momento ele não falou nada. Mas, um dia depois, ele me fez lembrar de algo que eu quero compartilhar nessa noite. Ele me fez lembrar de um tempo que eu estava trabalhando normal, normalmente trabalhando como sempre, e naquele dia tocou um sinal no trabalho, e todo mundo já ficou atento. Aquele sinal tocou, todo mundo ficou atento, algumas pessoas já ficaram meio, o que está acontecendo? O desespero começou a fluir naquele lugar, e ficamos atentos. Daqui a pouco apagou as luzes, ficou só as luzes de emergência, e nós ficávamos pensando, o que está acontecendo? Outras pessoas já começaram a comentar o que houve, o que aconteceu, o desespero começou ali, as luzes de emergência, toca mais um sinal, toca um sinal, e aquele sinal vai tocar pela segunda vez, e nós vamos começar a seguir aquelas luzes de emergência para encontrar ali a saída. E nós estávamos sendo conduzidos para um lugar chamado ponto de encontro. E é exatamente isso, debaixo desse tema que eu quero falar hoje. E naquele dia ainda que havia o desespero, o medo, aquelas luzes estavam nos guiando para a saída, para um lugar de segurança, um lugar ao qual nós iríamos estar para aguardar a instrução. Então, o lugar de instrução estava no ponto de encontro. Nós estávamos sendo conduzidos para aquelas luzes. E enquanto eu estava lembrando disso, lembrando que as luzes de emergência se acenderam para nos guiar para um lugar, para um ponto, para um lugar de instrução, me fez lembra, vós sois a luz do mundo. A luz no meio da escuridão serviu para apontar para um lugar seguro. Isso sou eu e você na nossa casa. Jesus vai dizer que vós sois a luz do mundo. Da mesma forma que aquela luz de emergência apontou para um lugar de saída, ponto de encontro, assim somos nós na nossa casa, assim somos nós diante da nossa família. Sabe o que Deus escolheu você para você ser a luz naquele lugar? Deus escolheu você para você apontar para um lugar de encontro, a um lugar de segurança, a um lugar onde daquele lugar nós recebemos a direção. Então, eu quero falar hoje exatamente a respeito disso, sobre esse ponto de segurança, esse lugar de encontro. E eu lembro que naquele momento, o mais importante não era a produtividade, o mais importante era estar no lugar do ponto de encontro. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com a produtividade, e esquecemos que existe um lugar de segurança, um lugar de direção, mas nós vamos deixando de lado. Mas quando a escuridão vem, a produtividade já não é mais o mais importante. Então precisamos perceber, eu não sei se você está conseguindo pegar o que eu estou querendo falar,
Porque existem momentos em nossas vidas que as luzes parecem que se apagam, as situações parecem que a coisa fica feia, a opressão, as situações na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, as situações ficam difíceis. E nesse momento, qual tem sido a nossa reação? Naquele momento, a nossa reação foi: o que está acontecendo? E assim acontece em nossa vida. Nós se perguntamos: espera aí, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, mas por que essa escuridão está acontecendo? Para nos chamar de volta ao ponto de encontro, para fazer nos entendermos que existe um lugar de direção, que talvez por conta da produtividade, de eu querer produzir, de eu querer fazer, eu me esqueci daquele ponto de encontro. Então, a gente acaba deixando de lado. E o ser humano é assim. Você sabe que todo ser humano tem um senso de segurança, que quando vem algo que acontece, eles logo buscam uma segurança. Por exemplo, a criança, quando tem algo que acontece com ela, ela logo vai buscar uma segurança, que muitas das vezes é seu pai, sua mãe. E quando nós crescemos, embora já não seja mais o pai e a mãe, mas nós temos um senso de segurança física, um senso de segurança emocional. Por exemplo, quando cai uma tempestade, logo nós procuramos aonde se esconder, procuramos um guarda-chuva, porque nós temos um senso: não, peraí, se essa chuva cair, eu me molhar, vou ficar doente. Então nós desenvolvemos um senso de segurança, pelo menos fisicamente. Quando nós percebemos um lugar de perigo, nós desviamos aquele lugar, porque o senso de segurança já fala: olha, não vai para aquele lugar. E quando nós vemos qualquer coisa que venha por acaso ter perigo, o que nós fazemos? Nós desviamos, nós vamos de uma outra forma, porque nós temos esse senso de segurança. Me compreenda, irmão? E isso acontece com todos, nós, até na fase adulta. Vemos aí os países em guerra, países investindo fortemente naqueles bunkers, porque eles têm um senso de segurança. Eles querem estar em um lugar que eles dizem: aqui eu estou protegido, aqui está a minha segurança. E não querem só ir em um lugar de segurança. Por exemplo, se acontecesse qualquer coisa, aconteceu uma situação, alguma coisa ruim aconteceu, o que nós logo pensamos? Aonde está um lugar de segurança? Da mesma forma que naquele dia, nós a passos rápidos caminhamos para um lugar de segurança, a um lugar, um ponto de encontro. Por que nós não fazemos isso na nossa vida espiritual? Por que nós não entendemos que sozinhos nós não podemos? Sozinhos nós estamos abertos para qualquer coisa ruim, e não buscamos esse ponto de encontro. Sabe, o que eu quero trazer para essa noite é entendermos que nós precisamos dessa segurança, nós precisamos dessa direção. Mas enquanto nós ficarmos alienados a um tempo de igreja, a um tempo ou qualquer outra circunstância, eu não vou entender que eu tenho que se mover. É como eu falei, naquele momento a produtividade já não era mais importante. Naquele momento o funcionário, o encarregado, o supervisor, todos estavam indo para o mesmo lugar. Não importa qual era a posição que eles tinham, mas todos nós precisávamos estar naquele lugar de direção, naquele lugar que nós precisávamos estar. Então, e quando nós falamos de lugar de segurança, o que vem em nossas mentes quando você ouve lugar de segurança? Lugar de segurança, o que vem à sua mente? Muitas das vezes o que vem na sua mente é um lugar livre de problemas, é um lugar
aonde não vai ter dificuldades, aonde vai dar tudo certo. Talvez a nossa mente humana pensa isso, que o lugar seguro é um lugar livre de problemas. Quem dera que fosse. Mas a Bíblia vai nos relatar, a Bíblia lá em Mateus capítulo 14, do 22 em diante, vai nos relatar que quando os discípulos estavam no barco, começou uma grande tempestade, e os discípulos começaram a ficar apavorados, e no meio daquela tempestade, nós conhecemos a história, Jesus vai aparecer andando sobre as águas, e naquele momento vão achar que era um fantasma, e no meio do mar, diante de uma tempestade, naturalmente falando, qual é o lugar mais seguro? É o barco. O lugar mais seguro seria o barco naquela situação. Mas quando eu entendo quem é Jesus, quando eu entendo o real, o lugar seguro, não é um lugar, mas é uma pessoa. O lugar seguro, o ponto de encontro, não é um lugar, tanto é que a Bíblia vai falar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, pois o Senhor está comigo. Então, o ponto de encontro que eu quero trazer por essa noite, não está relacionado a um lugar, mas é uma presença, uma pessoa. E eu quero que nós entendamos isso. E naquele momento que eles vão começar a pensar que é um fantasma, porque a sua visão diante do lugar onde era o lugar seguro, talvez estava deturpada. Começaram a olhar e viram, pensaram que era um fantasma, começaram a se desesperar ainda mais. E diante daquela tempestade, Jesus vai falar: sou eu. Às vezes nós não entendemos situações que passam em nossa vida. Nós pensamos, não vamos desistir, ou pensamos é o diabo. Mas às vezes é só Deus querendo falar: eu te quero no lugar seguro. Mas aquele lugar seguro já não era aquilo que era natural, que era o barco. O lugar seguro estava lá em Jesus. Mas é claro, havia tempestade, havia ventos fortes, ventos contrários, havia tudo isso. Mas Pedro vai dizer: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Talvez parecia uma loucura ele falar isso, mas quando eu entendo quem é o lugar seguro, eu não tenho dificuldade de abandonar o que eu precisar abandonar, porque o lugar mais seguro está em Jesus. E eu quero fazer, ainda não é o texto base, não vamos ler ainda, mas que nós possamos ter esse entendimento. Nós, como seres humanos, temos um pensamento de segurança. Fisicamente, quando nós estamos em perigo, ou aqueles que nós amamos estão em perigo, nós fazemos o máximo para ele estar no lugar de segurança. Entenda isso. O porquê que nós não fazemos isso espiritualmente? Lógico, aqui no Brasil não tem isso, graças a Deus. Mas digamos que se houvesse, sei lá, um terremoto, ou abrisse a terra, ou alguma coisa sobrenatural acontecesse, que tornasse o lugar que não fosse seguro, o que naturalmente nós faríamos? Nós procuraríamos um lugar seguro, carregaríamos na mão nosso filho, nossa esposa, vamos para um lugar seguro, porque nós vemos que há um perigo físico, então nós trazemos eles, a nós mesmos, para um lugar seguro. Então por que quando os nossos filhos vêm com algo que não é de Deus, que é perigoso para a vida espiritual, nós somos apáticos? Porque que quando vem um problema no nosso casamento, que a gente sabe que está sugando as forças do nosso casamento, nós somos apáticos. Da mesma forma que nós faríamos de tudo, com certeza nós pegaríamos nosso filho, nem que fosse carregar nas costas, mas nós iríamos, nós lutaríamos, porque eu não quero perder ele.
espiritualmente precisamos nos posicionar. Porque nós não podemos deixar a nossa família, lembra que eu falei? Nós somos aquela luzinha de emergência na escuridão, dizendo, olha, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Está compreendendo o que eu estou querendo falar? Então, da mesma intensidade que nós faríamos, com certeza, se houvesse algo físico, nós correríamos, nós faríamos de tudo, mas espiritualmente nós estamos, Deus sabe, mas nós não estamos orando, nós não estamos fazendo a nossa parte, nós não estamos clamando a Deus muitas das vezes, nós estamos somente deixando para lá. Então, existe um senso de segurança para nos levar a um ponto de encontro fisicamente. Precisamos trazer isso para a nossa vida espiritual, para que possamos agir diante do perigo eminente que o mundo tem tentado roubar os nossos filhos, o mundo tem tentado roubar o nosso casamento, o mundo tem tentado roubar áreas da nossa vida e principalmente o nosso coração. E o que nós estamos fazendo a respeito? E qual tem sido a nossa atitude diante desse perigo? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Então nós não podemos brincar de ser cristãos. Existe, da mesma forma que tocou um sinal, tocou 2 sinais. Quantos sinais mais você quer ver que Jesus está voltando? Quantos sinais mais nós queremos para perceber que a cada dia nos aproximamos do fim? Às vezes nós ficamos lá. Queremos produzir. Está pegando fogo, mas eu quero produzir. Está acabando com tudo, mas eu quero produzir. Esse é o grande problema nosso. Produção. Muitas das vezes, nem sempre um movimento é progresso. Às vezes é preciso parar e aguardar no ponto de encontro. Senhor, o que o Senhor quer? Para onde eu vou? Mas a produtividade faz com que nós não olhemos para isso. Então entendemos até aqui que da mesma forma que precisamos de um ponto de encontro fisicamente ali, nós precisamos de desse ponto de encontro que é Jesus espiritualmente. E fazemos o máximo para isso. Vamos lá. Porque entendemos que em Jesus, em Deus, é que está de fato esse lugar mais seguro. Aí tem gente que fala, mas Deus sabe, Deus entende. Deus sabe da minha situação, Deus sabe. E é por isso mesmo que devemos temer e temer. E entender que Deus está conosco, mas eu devo fazer também a minha parte. Uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei bem interessante. Um ditado popular vai dizer que o sol é para todos. E de fato a Bíblia fala em Mateus 5,45: Ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Mas outra parte dessa frase ele falou assim: o sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. O sol pode ser para todos, mas só aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo que desfruta dessa sombra. Então eu preciso perceber: será que eu estou correndo para esse ponto de encontro? Ou será que eu estou produzindo tanto e o meu coração vai ficando cansado, ou ficando triste? Então, a partir daqui, eu quero trazer a mensagem. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Do verso 8 em diante, eu quero ler com você. Nós falamos agora em um ponto de encontro ao qual havia uma tempestade, mas ainda assim Pedro entendeu que
a segurança não estava no barco, mas estava em Jesus. Então ele saiu e foi até Jesus. Encontrou dificuldades, olhou para os ventos, começou a afundar, conhecemos a história. Mas naquele momento Pedro vai estender as mãos e dizer: Senhor, socorre-me. Jesus vai estender as mãos, vai socorrê-lo, vai levar novamente ele para o barco, mas agora a tempestade vai cessar, vai haver paz. Mas eu quero falar sobre um ponto de encontro que Deus preparou com Adão. Um lugar onde ele tinha relacionamento, que era o jardim. Embora o ponto de encontro em si não era o jardim, mas era a presença de Deus naquele lugar. E naquele momento, Adão andava com Deus. Deus, no virar do dia, vinha e andava com Adão. Mas chegou um momento que eles pecaram. Eles foram enganados. Eles preferiam ouvir a serpente, os seus próprios desejos, do que realmente ouvir a Deus. Então, nós entramos aqui na mensagem. Verso 8 diz o seguinte, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Eu quero ficar aqui e aqui nós vamos meditar um pouco. No primeiro verso, Deus vai criar, e Deus vai falar que tudo é bom. Criou todas as coisas ali, e nós conhecemos isso. Deus criou o melhor lugar, e a presença dele trazia a segurança que eles precisavam. Mas quando eles decidiram desobedecer, então aí começou a serpente, o pecado começou a entrar naquela situação. Mas perceba que nesse verso 8, mesmo Deus sabendo que houve o pecado, houve a desobediência, Deus, na sua graça e misericórdia, Ele vai falar. Porque Deus não se cala, não é Deus que fica em silêncio, é nós que deixamos de ouvir. Então, mesmo sabendo disso, a Bíblia vai falar, olha, e ouviram a voz continuou ecoando. A misericórdia de Deus fez com que a voz dele continuasse ecoando. Mas agora, a forma que ele ouvia aquela voz era diferente. Se antes ele ouvia aquela voz como alinhamento, como fortalecimento, como com temor, agora ele ouve aquela voz com medo. Então, aquilo que é gerado dentro do coração de Adão, daquela voz é que mudou. Não foi Deus que mudou, e não foi a voz que mudou. O que mudou foi a reação de Adão diante daquela voz. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos nos perdendo. Não é Deus que deixa, porque a mensagem continua sendo lançada. A voz de Deus continua. Quando você abre, a palavra continua sendo de Deus. Mas qual tem sido a minha reação diante dessa voz? Qual tem sido o meu coração diante dessa voz? Porque aí se tornou algo diferente. Então a voz de Deus continuava a mesma. Ele continuava falando, porque e ouviram a voz. E não foi porque eles, eu nem ouvi, eles ouviram. Não tem como se fazer esse desentendido. Às vezes nós fazemos desentendido. Mas nem é para mim, é para o meu vizinho. Mas nem é para mim, é para... Mas naquele momento não tinha como. Eles ouviram a voz. Eles ouviram. Da mesma forma que eu e você, novamente hoje, nesse dia, estamos ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, a voz de Deus. O que Deus deseja falar? Então Deus
não se cala, é nós que fechamos nossos ouvidos para ouvir. Por isso que lá em Apocalipse sempre vai falar: quem tem ouvidos, ouça. Não é só ter ouvidos, é você ouvir. Então aqui ele fala, na continuidade, nós vamos no verso 8 ainda: e passeava no jardim pela viração do dia. O que eu entendo aqui, que tanto a sua voz não parou, como a sua presença também não parou. Mesmo diante daquela situação, Deus, da sua misericórdia, queria trazê-lo de novo. Ele estava no mesmo lugar, no mesmo ponto de encontro. Mas quem não estava no ponto de encontro era Adão. Então não foi Deus que deixou Adão, mas foi Adão que, por conta do seu próprio orgulho, deixou o ponto de encontro, deixou o ponto que deveria estar. E às vezes nós somos assim. Nós éramos uma pessoa de oração, uma pessoa que clamava, uma pessoa que de integridade se desviava do mal, do perigo. E hoje, muitas das vezes, nós falamos: Deus não me responde como antes, eu não tenho mais intimidade com Deus. E eu não quero causar uma dúvida em você, mas um despertar. Será que nós não deixamos o ponto de encontro? Será que nós não deixamos a intimidade? Será que as circunstâncias da vida não fizeram com que nós deixássemos a intimidade com Deus? Então, a voz e a presença continuavam naquele mesmo ponto. A grande questão é que Adão já não estava mais ali. Mas Deus é tão bom, mas tão bom. Vai falar, ó: e passava no jardim pela viração do dia. Deus sendo bom, a sua voz ali, a sua presença ali. A viração do dia, eu entendo que aquela viração do dia, entre o dia e a noite, o que me faz entender que a voz de Deus, a presença de Deus, ela ecoa em qualquer ambiente, dia, noite, aonde, em qualquer ambiente. Então na viração do dia, ia virar o dia, e ali estava então a voz, a presença, em qualquer situação. Mas aqui nós vemos a resposta de Adão a isso, que antes era passear com Deus, que antes era ouvir a Deus, agora ele vai se esconder de Deus. Mas como pode nós nos escondermos de Deus, sendo que Deus vê todas as coisas, sendo que Ele conhece todas as coisas? Na sequência, nós vamos entender um pouco mais. Então esconderam-se de Deus, Adão e sua mulher. Olha, aqui eles estavam em unidade, mas para se esconder. Isso nós devemos trazer para nós, maridos, esposas. Você é aquele que a Bíblia vai falar que é melhor que sejam dois do que um, porque se um vier a cair, o outro levanta. Não caia junto. Se você vê que está perigo, vai dar força, esteja junto. E aqui eles juntos, Adão e sua mulher, se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Perceba que anteriormente eles andavam com Deus, era o ponto de encontro deles com Deus na viração do dia. Mas agora, o lugar que eles consideravam um lugar seguro, já não era mais o Criador, mas a criação. Foi Deus que criou aquelas árvores? Foi, mas não para eles se esconderem atrás delas. Então, quando o meu lugar seguro se torna coisas, ainda que sejam criadas por Deus, é ali que eu estou me escondendo de Deus. E hoje em dia, as pessoas não estão se escondendo em Deus atrás das árvores, mas atrás do dinheiro, atrás da sua profissão, atrás dos cursos que tem, da faculdade que tem, atrás da sua religiosidade, atrás do seu título, atrás de coisas. Então é nesse momento que eu estou fazendo como Adão. Como eu me escondo de Deus?
quando eu coloco a criação como meu lugar seguro. Quando eu coloco a criação como meu lugar seguro, então eu estou me escondendo de Deus. Eu estou. E será que nós não estamos assim se escondendo de Deus? Mas Deus é tão bom. A voz, a presença, mesmo tentando se esconder na criação, até daquelas árvores do jardim, no verso 9, e chamou o Senhor, perceba que ele foi direto, e chamou o Senhor, porque quando se ouve uma voz, mas não é comigo, às vezes é assim que nós lidamos, mas não é para mim, mas agora Deus vai ser direto, e chamou Deus, e chamou ele, e chamou o Senhor Deus a Adão. Entenda isso como fosse você, porque eu acredito que Deus está chamando pessoas nessa noite. E chamou Deus e o seu nome, e chamou Deus Jonathan, e chamou Deus, traz a responsabilidade para si, e chamou Deus, e disse-lhe: onde estás? Aonde você está em Deus? Aonde está você? Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Porque muitas das vezes não estamos no ponto de encontro, e por isso que nós não temos a direção necessária. Da mesma forma que fisicamente, como eu falei para você lá no começo do que eu estava falando, para ouvir a direção eu precisava estar no ponto de encontro. Para ouvir a direção de Deus, eu tenho que estar no ponto de encontro com Ele. Lembra? Mateus 6,6, fecha a porta, que Ele já está lá, o ponto de encontro. Lembra? Precisamos entender, voltar a esse ponto de encontro, estar nesse ponto de encontro. Então, Ele vai falar: onde estás? E nós ouvimos também, é para nós. Onde nós estamos? Onde nós estamos? E ele disse: ouvi a tua voz soar. Ouvi a tua voz soar. Ele ouviu. Não tem como ele dizer que não. E nós também, tantas coisas nós ouvimos, tantos sinais nós vemos, tantas coisas nós estamos vendo. Ele ouviu. Mas eu volto a falar o que eu falei anteriormente. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Perceba uma coisa, que esse temer que a Bíblia fala aqui não é temer de ter respeito, de ter reverência. Esse temer de ter medo. E ter medo não só porque Deus é soberano, mas ele tinha medo da consequência do pecado. Tem muitas vezes nós temos mais temor à consequência do pecado do que a Deus. E por isso não nos posicionamos da forma que ela para se posicionar. Porque tememos mais a consequência do que a Deus. E aqui ele estava assim: olha, eu temi, então eu me escondi. Se ele realmente temesse a Deus, ele se apresentava para Deus. Mas ele temeu e se escondeu na criação, e não no Criador. E aqui nós vemos isso acontecendo. Escondi-me. E aqui no verso 11, ele vai dizer o seguinte: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Em outras palavras, você está vendo? Quem é que está te mostrando? Quem é que você está contemplando? Quem é que está te fazendo você ver isso? O que você está olhando? Quem que está te apresentando isso? Eu não sei se você me compreende, mas nós precisamos rever, porque muitas das vezes nós seguimos ou nós
contemplamos aquilo que Deus nunca mostrou. Nós contemplamos aquilo que o mundo mostra. Nós contemplamos aquilo que o nosso orgulho mostra. Nós contemplamos aquilo que Deus nunca mostrou para nós. Então Deus vai perguntar: quem te mostrou? Quem te mostrou? E é isso que nós devemos avaliar em nós. Quem está nos mostrando o que está diante de nós? O que está diante da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, quando estamos sozinhos, em todos os lugares. Quem está nos mostrando isso? Quem está nos mostrando? Precisamos perceber. Então ele vai perguntar: quem te mostrou? Quem te mostrou que estavas nu? E ali ele vai falar na sequência: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Sabe que tudo que acontece, pelo menos eu vejo assim, quando nós estamos mal, a primeira coisa que nós pensamos em perguntar ou perguntam para nós é o que você comeu, ou se você comeu. O alimento está intimamente ligado com a condição, porque de acordo com o alimento que nós comemos, nós vamos ter uma certa condição. Então Deus vai ser bem certeiro: o que você comeu, o que você está se alimentando. Você comeu daquilo que eu falei para você não comer? Você comeu? Será que nós estamos nos alimentando daquilo que Deus falou para nós não comer, não nos alimentar? Não! E aqui nós vemos a queda da humanidade. Aqui nós vemos, e quando lá ali, como eu falei, Deus vai falar: onde estás? Não é porque ele não sabia onde ele estava, mas porque ele está chamando de volta. Ele está chamando. Ele quer tanto que nós voltemos de volta ao ponto de encontro, que ele vai enviar o seu filho, que vai morrer na cruz por nós, porque ele está dizendo: vamos ao ponto de encontro, vamos voltar. Eu sei o que está acontecendo com você, eu sei das suas tristezas, eu sei das suas situações, mas é hora de você voltar ao ponto de encontro, aonde o lugar de instrução, a um lugar de relacionamento com Deus. Então que possamos perceber que Ele está nos chamando para este lugar de encontro. Eu já vou chegar ao final da mensagem, mas eu quero que você entenda: precisamos, Deus está nos chamando. Da mesma forma que, volto a falar, eu sou repetitivo para ficar encravado na nossa mente. Da mesma forma que eu não meço esforços para fugir do perigo, isso é naturalmente e espiritualmente. Tem coisas que está nos fazendo estar em um perigo espiritual. Que nós possamos nessa noite identificar o que é, e lançar fora e correr para o ponto de encontro, para dizer: Deus, eu desejo a tua instrução, fala comigo, eu preciso. Que talvez nós deixamos por conta da produtividade, querer fazer muitas coisas. E já caminhando para o final, quando nós estamos nesse ponto de encontro em Deus, Ele nos dá, Ele nos direciona. Nós temos a paz interior, como Mateus 11, 28, João 14, 27, vai dizer: dei-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele tem uma paz para nos dar, não como o mundo. É aquilo que ninguém pode te dar, e quando você tem, ninguém pode te tirar. Ninguém pode tirar. Volta a falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque Ele te dá essa paz que Ele oferece. Ele também oferece o descanso, o alívio. Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele também nos ajuda a superar as nossas ansiedades no ponto de encontro, para não sermos mais ansiosos. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que nessa noite possamos correr para o lugar de encontro com Deus, o lugar, o ponto de encontro, o lugar aonde Ele nos traz segurança, aonde tem dificuldade na nossa vida, mas quando nós estamos no ponto de encontro, é Deus que está conosco, a proteção, a direção, a paz, e que nós possamos nessa noite correr para este lugar.